Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, pela democracia, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, é impressionante como a mídia da classe dominante ataca Lula diariamente. Como se já não bastasse os parlamentares corruptos, venais, oportunistas da direita. A mídia da Casa Grande, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, caem de cacete em cima de Lula por qualquer coisa que ele faça. Agora é na visita de Maduro ao Brasil e na recepção que Lula oferece a Maduro. Vamos limpar as coisas. Maduro é classificado pela imprensa imperialista, ou vendido ao imperialismo, como um ditador, como um perseguidor, como um desrespeitador da democracia. Do outro lado do mundo nós temos um tal de Erdogan, presidente da Turquia há 20 anos e reeleito agora por mais 5 anos. Um homem de extrema direita que persegue opositores políticos, que os mete na cadeia, que não respeita os direitos humanos, que não respeita o processo democrático, respeita no sentido de que ele ganha, ele tem que ganhar sempre, vai 25 anos no poder e ninguém o chama de ditador. A imprensa ocidental, a imprensa capitalista, não classifica ele de ditador, de persecutório dos opositores, de nada. Até parabenizam, que bom Erdogan! Ele mantém ogivas nucleares na Turquia, mantém bases norte-americanas na Turquia, faz parte do Tratado do Atlântico Norte, mas mantém relações com o Irã, mantém relações com a Rússia, mas ninguém condena ele. Por quê? Por outro lado, porrada na Venezuela. Vale a pena recordar um pouco os caminhos da Venezuela nos últimos 20 anos. Vale a pena recordar que a classe dominante da Venezuela, quando o presidente Hugo Chávez começou a tomar decisões que afetavam os interesses da classe dominante e beneficiavam o povo venezuelano, deram um golpe de Estado. As velhas oligarquias venezuelanas deram um golpe de Estado, prenderam Hugo Chávez, mandaram ele para uma ilha onde um avião norte-americano, do exército norte-americano, viria levá-lo preso para os Estados Unidos. Seria similar agora no Brasil, em plena vigência de regime democrático, um presidente eleito democraticamente, se as elites da Faria Lima, as elites do atraso do Brasil, prendessem Lula, mandassem ele para Fernando Noronha, à espera de um avião militar norte-americano para levá-lo preso para os Estados Unidos. É bom isso? É legal isso? Isso respeita a soberania dos povos? E Hugo Chávez só não foi preso para os Estados Unidos porque a baixa oficialidade que o apoiava deu um contragolpe, retirou ele desta ilha onde ele esperava o avião norte-americano, deu um contragolpe, retirou os golpistas do Palácio de Miraflores, já estavam todos abastados, aquela raça babenta da burguesia venezuelana, a oligarquia que sempre se aproveitou do dinheiro do petróleo. E Chávez foi reintroduzido. Ali Chávez ganhou uma grande consciência anti-imperialista, anti-norte-americana. Mas bastou ele voltar ao poder para ser classificado como comunista e para os Estados Unidos começarem a provocar sanções econômicas para a Venezuela. A Venezuela não tem uma economia estabelecida, variada, produtora de grãos, indústria, não, é petróleo. As sanções dos Estados Unidos asfixiaram a economia da Venezuela. Chávez fez várias eleições, ganhou todas, até falecer. Fez seu sucessor eleitoralmente, democraticamente, que foi o Maduro. Mas a porrada das potências imperialistas, da mídia e tudo mais, classifica o Maduro como um ditador, um perseguidor de opositores. Milhões de venezuelanos estão fora, fugiram da Venezuela. Não é bem por isto. Aqui em Portugal, que tem uma população de 10 milhões de habitantes, 1,5 milhão de portugueses estão fora de Portugal. E nem por isso Portugal é uma ditadura sanguinária, torturadora, antidemocrática. A diáspora brasileira é gigantesca. A quantidade de brasileiros que saíram do Brasil, que vivem nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo, são milhões de brasileiros. Então, na verdade, essa diáspora, essa saída, não tem muito a ver exatamente com a ditadura de Maduro, que já convocou eleições. Mas no meio deste imbróglio, o que fez o serviço de imperialismo? Criou um fantoche como presidente, Juan Guaidó, que se proclamou presidente, sem ter sido eleito para isso, sem ter sido votado para isso. Usurpou o poder.
criando maior dificuldade para a governança da Venezuela, que enfrenta sanções, um presidente fantoche, uma oposição perigosíssima e armada que a gente viu em vídeos provocando luta armada nas ruas de Caracas, assassinando civis. E depois o Maduro é que é o infeliz. O Maduro é que é o maldito. E mais, o ouro da Venezuela, o tesouro da Venezuela estava todo guardado em Londres. Quando os Estados Unidos resolvem impor sanções e romper as relações com a Venezuela, o cachorrinho europeu, filiado à OTAN, seguiu os Estados Unidos. Os países da Europa também resolveram boicotar a Venezuela. Com a diferença que o ouro da Venezuela está na Inglaterra. E a Inglaterra, aproveitando-se disto, não devolveu o ouro para a Venezuela. Todo o ouro da Venezuela está colocado na Inglaterra. A Inglaterra reconhece Juan Guaidó como presidente, que não pode pegar o ouro porque não é presidente de fato. Mas a Inglaterra não devolve o ouro para o Maduro, que é presidente de fato. Ou seja, uma velha ladra. Velha rapineira, não tenha dúvida disso. Mas o Maduro é que é o criminoso, o Maduro é que é o terrível. E mais, Lula tem que receber Maduro muito bem. Tem que fazer rapapé sim. A nossa dívida com a Venezuela é de US$ 1,5 bilhão. Você não pode receber um credor aos pontapés ou de má vontade. Tem que fazer rapapé, tem que agradar, pedir desculpas e dizer nós vamos pagar a dívida. Independente de toda essa história que eu já contei antes, onde Maduro é colocado como um criminoso e os criminosos que existem no mundo, mas desde que sejam alinhados com os Estados Unidos e com o imperialismo e com as potências colonialistas da Europa, se eles forem aliados, são pessoas maravilhosas. Mas ai deles se tornarem oposição ao imperialismo, à dolarização ou ao colonialismo. Aí são monstros terríveis como Maduro, que destroem a pátria venezuelana. Milhões saíram da Venezuela, milhões saíram do Brasil, milhões saem de Portugal, milhões saem de todo mundo. Isso não é desculpa. É papo furado. É campanha, mais uma vez. A gente já conhece a história de Cuba. 62 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba. Uma ilhota de 10 milhões de habitantes ameaçando um império de 320 milhões de pessoas. Que papo é esse? Essa sanção econômica a Cuba já caducou há muito tempo. Mas os Estados Unidos perseguem, mantêm, sem contar as centenas de invasões militares territoriais feitas pelos Estados Unidos no século passado e neste século. Fora as ingerências nos negócios internos dos países, onde não usam militares, mas usam o Departamento de Estado. E o maluco, o perigoso, é o Maduro. Tá bom. Agora conta outra, vai. Conta aquela do papagaio, para ver se eu consigo rir dessa situação. Continuamos juntos, companheiros, pela democracia. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.